Olá, família PIB-BH, que alegria, mais um dia e as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo, Lucas capítulo 20, se você pode, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, faça anotações. Aqui em Lucas capítulo 20, Jesus vai nos mostrar a respeito da sua autoridade. Os mestres da lei estavam questionando Jesus, dizendo: com que autoridade você ensina? Fato é que todos ficavam impressionados porque Jesus ensinava com autoridade. Em vários textos na Bíblia você vai ver exclamações nesse sentido, dizendo: olha, ele ensina com quem tem autoridade, o ensino dele tem autoridade. Mas aqui os mestres da lei, eles querem saber de onde é que vem a autoridade de Jesus, porque embora eles reconheçam que a fala dele tem autoridade, eles não reconhecem de onde essa autoridade vem, porque Jesus era um rabino sem escola, um mestre sem ter passado pelo processo que havia naquele tempo. Então eles não reconheciam Jesus como um mestre legítimo. Interessante porque Jesus ele vai ensinar através das parábolas, e ele vai trazer aqui a parábola dos lavradores, dizendo: olha, certo homem plantou uma vinha, arrendou alguns lavradores e se ausentou por um tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que ele lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Jesus vai poder falar aqui, explicar o que está acontecendo através de uma parábola. Ele está dizendo o seguinte: olha, um homem plantou uma vinha, ele arrendou alguns trabalhadores, mas na época da colheita ele enviou um servo para buscar então a colheita. Mas aqueles homens que estavam lá espancaram o servo dele e mandaram embora de mãos vazias. Então ele mandou outra pessoa, eles fizeram o mesmo, bateram e expulsaram. Então ele mandou outro, e aí eles bateram e expulsaram ele. E aí o dono da vinha pensou: eu vou mandar o meu filho, porque talvez se eu mandar o meu filho eles vão respeitar. Mas quando o dono da vinha manda o filho, eles batem no filho, eles matam o filho e eles não respeitam. E aí Jesus termina dizendo: o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores? E aí Jesus vai olhar então fixamente para aquelas pessoas que estavam ali, e ele vai fazer uma pergunta: qual é o significado dessa parábola? É óbvio que Jesus ele está falando de Deus, ele está falando do mundo e ele está falando do seu próprio envio. Olha, Deus me enviou aqui como filho dele, pensando que vocês poderiam sim se arrepender, pensando que vocês poderiam me receber, mas a verdade é que vocês vão me humilhar, vocês vão me bater, vocês vão me açoitar até que eu venha morrer. E o que é que Deus fará com vocês? E aí Jesus vai falar assim: olha, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Então há uma chance para que todos se arrependam, mas aqueles que não se arrependerem, eles sofrerão o cálice da ira de Deus. Eles sofrerão a punição eterna por terem rejeitado o Filho, por terem rejeitado a pedra angular. Jesus dá continuidade, mudando um pouco o assunto, mas ali no verso 20 ele vai falar do pagamento de imposto a César. Então eles perguntam quem é a autoridade, se deviam pagar o imposto a César, se não deviam, se César tinha autoridade. E aí Jesus vai mostrar mais uma vez a autoridade que ele tem, a sabedoria que ele tem, dizendo: olha, qual é o rosto que está na moeda? Qual é o rosto que está no denário? E eles vão falar assim: aqui está o rosto de César. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele vai mostrar mais uma vez a sua sabedoria, mais uma vez que ele não depende da hierarquia humana, do poder humano, da autoridade humana, que ele está acima de tudo isso. E aí no verso 27 ele vai introduzir aqui a realidade da ressurreição, e eles estão tentando pegar Jesus em
alguma controvérsia, eles estão tentando fazer com que Jesus diga algo de errado, e aí eles vão perguntar e vão trazer aqui uma história sobre uma mulher que não tinha filhos, e aí pela lei de Moisés o irmão tinha que casar. Isso acontece 7 vezes e todos os irmãos se casam com ela, e eles perguntam para Jesus: quando ela for para o céu, quem será o marido dela, visto que todos os 7 irmãos se casaram com ela? E aí Jesus vai trazer mais uma instrução celestial, sobrenatural, que estava acima da compreensão humana, dizendo: olha, os filhos aqui nessa terra, eles se casam e eles se dão em casamento, mas aqueles que forem considerados dignos e entrarem no reino de Deus, na morada eterna, estes não mais se darão em casamento, porque eles serão como anjos, como filhos de Deus. Eles não terão mais essa necessidade, eles estarão numa plenitude eterna. E aí Jesus vai falar aqui sobre essa ressurreição, dizendo que ele não é Deus de mortos, mas que ele é Deus de vivos. E aí por último eles tentam fazer mais uma pegadinha ali, tentam colocar Jesus numa enrascada, dizendo: como é que pode Davi ter chamado Cristo de Senhor se Jesus é filho de Davi? E aí Jesus vai trazer mais uma explicação, e ele fecha o capítulo 20 com um grande ensino, dizendo assim: cuidado com os mestres da lei, cuidado com aqueles que têm uma soberba espiritual, cuidado com aqueles que são arrogantes, cuidado com aqueles que ensinam, mas não vivem, cuidado com aqueles que têm uma vida incoerente, cuidado com esses. Eles fazem questão de andar de maneira especial, gostam de receber elogios, saudações, gostam de receber honra, gostam de se colocar em lugar de destaque, mas na verdade eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem orações longas. Esses homens serão punidos com ainda mais rigor. Jesus está dizendo aqui: olha, vocês podem não entender de onde vem a minha autoridade, mas uma coisa é fato: eu sou filho de Deus. Vocês podem não reconhecer, mas uma coisa é fato: eu sou aquele que a profecia havia falado dela 800 anos antes. Vocês podem falar: olha, eu sou só um homem qualquer, um homem comum, mas eu sou de fato o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele vai mostrar a autoridade que ele tem, ilustrando o que havia acontecido e falando: olha, o que fará o construtor, o que fará o Senhor dessa vinha? Aqueles que não se arrependerem, aqueles que se manterem com essa arrogância, com essa soberba, aqueles que me rejeitarem, eles serão punidos. Eles serão punidos com muito rigor. Então, querido, eu não sei como é o seu coração, eu não sei se você é como um mestre da lei, eu não sei se você é um religioso, eu não sei se você é um fariseu, eu não sei se você é um hipócrita, eu não sei se você é alguém que é incoerente no seu modo de viver, eu não sei se você é alguém que gosta de ensinar, mas não gosta de praticar. Eu não sei, mas o que eu sei é que hoje Deus está te dando a oportunidade de se arrepender e de mudar de vida. Mais importante do que aquilo que você fala é o que você vive. Mais importante do que aquilo que sai da sua boca é aquilo que está no seu coração. Jesus hoje está te dando a oportunidade de aceitá-lo como Senhor, como Salvador da sua vida. Jesus está te dando a oportunidade hoje de você sair do trono e deixar Jesus sentar no trono da sua vida. Agora a grande questão é: qual é a sua decisão? Eu peço a Deus em oração: Pai, quebranta esse coração, traga sensibilidade, traga arrependimento, traga mudança de mente, mudança de comportamento, que a salvação bata ao coração dessa pessoa hoje e que haja uma profunda mudança, uma transformação completa, um encontro com o Senhor. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Que Deus te abençoe muito, um grande abraço e até amanhã.